as novas terras aqui na América. Descobriram entre aspas, eu digo, porque como eu já falei na primeira aula, quando eu falei sobre da filosofia grega a música medieval, essa história de que a Terra, eles achavam que a Terra era chata, não sabiam que a Terra era redonda, isso aí, gente, isso não faz sentido, tá? Isso não faz sentido. Eles já sabiam que a Terra era redonda. Eles já sabiam que a Terra era redonda. E já sabiam que naquela região onde foi descoberto o Brasil, foi descoberto a América do Norte, enfim, existiam terras ali, né? Bom, enfim, também nós temos em Descartes uma obra dele que é a Meditações Metafísicas, né? Ou também chamada Meditações sobre Filosofia Primeira. E Descartes vai, nesse livro dele, Meditações Metafísicas, tratar do problema da relação entre corpo e mente. A concepção que até então se tinha, e hoje em dia é a concepção que ainda se tem, é a concepção de que corpo e alma constituem uma unidade. Assim como existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, existe a Trindade, corpo, mente, espírito. Pai, Filho e Espírito Santo são as três personalidades de uma pessoa una, que é Deus. Deus é um só. E não obstante, ele se manifesta de acordo com essas três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Bem, às vezes difícil de entender esse tema, e se você quiser estudá-lo com maior profundidade, eu vou novamente indicar o livro de Santo Agostinho, que Santo Agostinho escreveu sobre a Trindade. E no caso do corpo humano, nós temos também corpo, mente e espírito. São três aspectos do complexo humano que formam uma unidade. Um ser humano, uma pessoa humana, é uma, mas ela tem corpo, mente e espírito. Só que isso forma uma unidade. O ser humano não é somente um corpo. O ser humano também não é somente uma mente. O ser humano é um corpo, uma mente e um espírito, ligados de forma tão inexorável, formando uma unidade, onde uma coisa não se compreende claramente sem a outra. René Descartes ficará conhecido, por sua vez, como pai, assim, o principal propositor do chamado dualismo de substância. O que é isso? Nós temos o monismo, a concepção segundo a qual corpo e mente constituem uma unidade, e hoje em dia é a concepção mais divulgada, ainda não sendo a única, mas é a mais divulgada. Depois eu vou recomendar algumas obras a respeito disso. E nós temos o chamado dualismo de substância. O que prega o dualismo de substância é o que pregava René Descartes. Segundo René Descartes, corpo e mente são duas substâncias em certa medida independentes. E eu vou dizer por que em certa medida independentes. O corpo é o que Descartes vai chamar de res extensa. Outro termo que ele vai tomar do latim. Res, em latim, coisa. República vem de res publica, coisa pública. Res, do latim, coisa. Extensa, res extensa, a coisa que tem extensão. O corpo é a res extensa, é a coisa que tem extensão. Ela tem um tamanho, ela ocupa um lugar no espaço. E existe a res cogitans, que é o cogito, o pensamento.
Esse é uma substância que não tem extensão, não tem forma. Ela não ocupa um lugar no espaço como o corpo ocupa. Ela está relacionada à ideia de alma, à ideia de metafísica, por isso meditações metafísicas. Ambas essas substâncias interagem, formando assim o complexo humano. Então, Descartes vai tratar da alma humana, vai demonstrar que a alma humana se manifesta pela mente humana e que a alma humana constitui a res cogitans, que vai interagir com a res extensa, o corpo humano. Temos aí duas substâncias, é um dualismo de substâncias. Enquanto o corpo, a res extensa, pode ser cortado, pode ser medido, pode ser ferido, a res cogitans não. A res cogitans, justamente por não ter uma extensão, ela não pode ser medida, cortada, ferida. Isso vai gerar uma discussão sobre como que corpo e mente poderiam interagir, então, já que são duas substâncias. E Descartes proporá, então, pensando muito a respeito do problema. Ele era uma pessoa que entendia muito a respeito não só de matemática, geometria, ótica, como também sobre o problema do corpo humano. De acordo com os seus conhecimentos naquela época, ele vai dizer que uma pequena glândula dentro do nosso cérebro, chamada glândula pineal, será a responsável por permitir essa interação entre o corpo e a mente. Então, com Descartes, nós temos o estabelecimento do dualismo de substâncias. Uma visão diferente da visão de Descartes terá Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, um filósofo judeu que foi na verdade excomungado do judaísmo porque a sua visão a respeito do problema da divindade discorda daquela defendida pela escola de judeus, né, que no caso excomungaram por causa disso. Segundo Spinoza, Deus é como que... É difícil explicar essa concepção, mas é como que a inteligência da natureza. Ele se confunde a própria natureza. Daí a expressão Deus siva natura, né? Quer dizer, Deus enquanto natureza. Por isso que Spinoza é tido como um panteísta. É uma forma de panteísmo. Panteísmo é uma concepção segundo a qual a natureza pode ser tida como uma espécie de divindade. Ainda hoje algumas religiões compartilham desse ponto de vista. No que diz respeito à moral, ele não terá ele não defenderá que o ser humano, enquanto tal, nascido, o ser humano em estado de natureza elementar, um recém-nascido, ele vai ter o que a gente chama de consciência moral. Essa moral ela é construída, de acordo com Spinoza, pelas relações sociais. Fora de uma concepção teísta, eu julgo impossível, no mínimo improvável, no mínimo estranho, mas eu praticamente julgo impossível justificar valores morais objetivos. Não quer dizer que você que é ateu, por exemplo, que não crê que Deus exista, você seja uma pessoa imoral, seja um psicopata, nada a ver. Não tem nada disso. Muito pelo contrário.
Nós sabemos que existem pessoas que não creem em Deus, mas que não obstante levam uma vida sã, moralmente sã, respeitam o próximo, respeitam os valores, os direitos humanos essenciais, naturais. Ninguém precisa de crer em Deus para defender isso, para defender valores morais objetivos. Ponto. Mas, em última instância, a justificativa desses valores, a sua sustentação, está associada, está referida a uma razão que transcende a nossa própria razão, né? A um legislador transcendente, né? Ao Ser Supremo, a Deus. Portanto, longe dessa concepção teísta, é difícil a gente não acabar caindo num relativismo cultural, em certa medida, quando compreendemos que não existem valores morais objetivos, senão valores justificados socialmente, construídos pela cultura humana. Spinoza parecia concordar com isso. Spinoza influenciará vários pensadores. No século XX, acho que o principal deles é Gilles Deleuze, que escreveu um livro sobre Spinoza. E eu quero indicar a vocês alguns documentários que eu citarei aqui na descrição desse vídeo, na bibliografia. Eu indicarei a leitura da trilogia do neurologista Antônio Damasio. Antônio Damasio é um neurologista português radicado nos Estados Unidos. Escreveu O Erro de Descartes, que é um discurso interdisciplinar onde ele trata da filosofia cartesiana e do problema do corpo-mente segundo a neurociência contemporânea. Vou recomendar um outro livro dele chamado Em Busca de Spinoza, onde ele vai então abordar o problema do corpo-mente em Spinoza, que discorda de Descartes, e aí Damasio vai demonstrar que nessa questão Spinoza estava muito mais próximo do que aquilo que pensam geralmente a neurociência contemporânea, do que Descartes. E o mistério da consciência. Existe também um filme de Roberto Rossellini sobre a vida de Descartes. Também quero recomendá-los aí a assistirem esse vídeo, que eu deixarei disponível aí na descrição desta aula como filmografia recomendada. E também um documentário sobre a vida de Spinoza. Como eu tenho feito e vou fazer novamente aqui, eu vou recomendá-los a assistirem esses vídeos, a lerem esses livros que eu estou propondo aqui embaixo. Deixarei também o discurso do método e as reflexões metafísicas de Descartes, porque só então vocês terão uma compreensão de fato abrangente sobre os temas que eu estou tratando aqui nessa aula. Como eu já disse na primeira aula, disse na segunda aula e volto a dizer agora, cada uma dessas aulas não é nada mais do que um seminário. Elas têm por objetivo motivá-los a estudarem, convidá-los a estudarem mais sobre os temas que eu estou abordando aqui. Eu tenho tomado a história da música como um tema principal, mas a partir do qual eu estou também abordando outras questões que dizem respeito às épocas sobre as quais eu estou tratando nesse curso. Bom, pessoal, então é isso. Falamos hoje sobre a música barroca e um pouco sobre a filosofia da época também. Existe muito mais coisa que eu poderia falar, mas por enquanto eu acho que é só. O resto agora eu deixo com vocês, para que vocês possam também estudarem e aprenderem mais a respeito desses temas que eu abordei aqui e sobre outros mais.